Olá, tudo bem? Estamos trazendo então hoje o livro A Revolução dos Bichos de George Orwell. Bom, esse livro foi uma dica do nosso amigo Inácio Antônio Floner, que é de Canoas, no Rio Grande do Sul. Esse livro é muito interessante porque ele vai trazendo a história dos animais da Granja do Solar que resolvem então fazer uma revolução e tirar então de cena os humanos, no caso na figura do Sr. Jones, que explora o trabalho dos animais, né, e se beneficia do trabalho deles. Bom, essa granja, essa ideia de uma granja igualitária sem seres humanos é de um porco chamado Major, que seria aquela pessoa que idealiza então o sonho, que é o teórico dessa utopia dos bichos. Quando ele morre, então os porcos, na figura do Napoleão e do Bola de Neve, começam então a arquitetar esse plano, colocar na prática, trazer essa utopia para a prática. E então eles acabam expulsando o Sr. Jones, que já não andava muito bem das pernas. Ele chega num dia que ele está bêbado, né? Ele já não cuida tão bem da granja. E os animais então tomam a granja para si, expulsando o Sr. Jones. Bom, daí eles criam 7 regras básicas para os animais, né? E uma delas é que 4 pernas é bom, 2 pernas é ruim. Essa é a básica, né? Sendo que se 2 pernas tiver asas, é bom também, porque daí são os animais, as aves no caso, né? Só que instaurando esse novo sistema, os porcos vão pouco a pouco, né, criando alguns privilégios para eles, já que eles são os responsáveis por pensar, né, a administração da Granja do Solar, que passa a se chamar Granja dos Bichos. Os outros fazendeiros, os outros granjeiros da volta, começam a se preocupar e tentam por algumas vezes tomar posse da granja. Não conseguem, né? E os porcos vão instaurando pouco a pouco, então, um sistema diferenciado, onde os porcos, por serem os que pensam, né, são mais iguais que os outros animais. Até que aos poucos eles vão colocando, né, algumas regras e os animais, por não saberem ler, os porcos aprendem a ler, aprendem a ler e também a escrever. Os porcos vão modificando essas leis conforme a sua vontade e vão implementando algumas coisas nessas normas, né? Então não se podia beber, daqui a pouco os porcos colocam lá que se pode beber de forma moderada e assim eles vão modificando aos poucos. O Napoleão acaba brigando com o Bola de Neve, acaba expulsando o Bola de Neve, e a partir disso eles começam a revisar a história da Revolução dos Bichos. Então eles vão modificando essa história conforme ela vai sendo contada. O Napoleão também vai criar uma guarda pessoal feita por uma ninhada de cães que vai nascer na fazenda e ele vai passar a educar esses cães, então, né? E eles vão passar a ser uma guarda pessoal. Então, é a união da questão ideológica com a questão da força, né? E os animais ficam, então, à mercê dos porcos. Até que os porcos decidem, em um determinado dia, andar em 2 patas, o que vai contra o primeiro princípio, né? 4 patas bom, 2 patas ruim. Até que os porcos chegam então a fazer uma associar-se, né, com os humanos. E a partir do momento lá no fim do livro, os animais já estão assim, né, não sabem mais o que fazer para se livrar daquela situação e eles passam a ver os porcos e os humanos então confraternizando. E quando eles olham, já não se sabe mais quem são os porcos e quem são os humanos. O interessante desse livro é que ele tem lá um pós-fácil, né, no final, onde o próprio autor vai falando sobre a dificuldade de publicar esse livro. Esse livro foi publicado em 1943, não podia ser publicado nem na Inglaterra e ele não conseguia publicar também nos Estados Unidos. Por quê? Porque a União Soviética, e a crítica é sobre a União Soviética, principalmente sobre o Stalin, Napoleão, então, o porco que representa o Stalin, essa crítica não podia ser feita, porque a União Soviética estava realmente se aliando à Inglaterra e aos Estados Unidos para combater a Alemanha nazista. Então esse livro não podia ser publicado em lugar nenhum. E o interessante é que ele falando lá no final, ele vai dizer assim, olha, nos Estados Unidos eles disseram que uma história, né, uma fábula sobre animais não pegaria bem, o público americano não aceitaria. E ele questiona, né? Não pegaria bem num país que tem a Disney como seu grande expoente, tem o Mickey Mouse como seu expoente. É muito interessante esse livro, ele nos faz pensar sobre a questão do que a gente deve aceitar ou não pela nossa liberdade ou por nossos ideais.
ou até onde a gente pode aceitar que alguém conduza a nossa questão do nosso pensamento, da nossa política, e também nos faz pensar sobre a questão da liberdade de expressão, até onde a gente pode se expressar, até onde a gente não pode se expressar. É um livro sensacional. Para nós hoje é um livro essencial. Se você não leu A Revolução dos Bichos, eu peço que você leia, né? Agradeço muito a dica do nosso amigo Inácio Antônio Floner, né? Que nos deu essa oportunidade de estar lendo esse livro. Eu achava que já tinha lido, mas na verdade eu havia lido uma resenha, não havia lido o livro. E é realmente essencial para você. Né? É uma grande dica. Esse final de semana você pode procurar um livro que você acha muito fácil nas livrarias e também nos sebos. Essa é a dica de hoje. Quero agradecer também às pessoas que estão se inscrevendo, principalmente dar um abraço aqui pro pessoal de Belém do Pará e também de Fortaleza no Ceará, tá certo? Muito obrigado e até a próxima dica.